Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estou no capítulo 22 e vou falar sobre a ceia do Senhor. Então, Jesus, ele comemora a Páscoa, ele come a Páscoa juntamente com os seus apóstolos e celebra também a ceia. Vamos lá. Está aí. Lembrando que eu tenho uma playlist e vou deixar no card acima para que você possa ver todos os vídeos que eu fiz a respeito deste Evangelho de Lucas, desde o capítulo 1 até este capítulo 22. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. Então, aqui, com certeza, a mesa aqui era um triclínio. Depois pesquisa aí na internet, você vai ver o que é um triclínio. Era uma mesa comum da época de Jesus. Esse quadro pintado aí na Idade Média, final da Idade Média, mostrando aí Jesus sentado em cadeiras, de um lado os apóstolos, do outro lado os apóstolos. Não é a realidade das coisas, porque muito provavelmente não existia esse tipo de mesa, porque o termo aqui grego para mesa é anapípito. Anapípito é deitar-se. Pôs-se à mesa. Pôs Jesus à mesa, e a mesa aqui é anapípito, é deitar, reclinar a mesa, recostar a mesa. Então é um triclínio, eles deitavam literalmente e apoiavam sobre algumas almofadas e o triclínio ficava ali entre eles. E ali eles poderiam comer livremente. E diz aqui, com ele os apóstolos. Veja que não tinha discípulos ali, porque Jesus tinha muitos discípulos. Ali estavam os 12 apóstolos. Então, um grupo seleto que Jesus comeu a Páscoa. Diz assim o 15: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. É interessante que, se você ler o Evangelho de João, se você começar desde o capítulo 1 ali, prestando bastante atenção, até o capítulo 13, você verá que, no mínimo, Jesus participa de 3 Páscoas. 3 Páscoas. Então, por isso que nós calculamos que o ministério de Jesus tenha durado 3 anos, porque ele participa de pelo menos 3 Páscoas. E esta aqui era a última Páscoa que Jesus participaria. Por isso que ele, tenho desejado. Epitumel, é desejar, anelar, ansiar. Quase que ele, na verdade, ele usa aqui 2 palavras, tenho desejado ansiosamente. As 2 palavras, elas se repetem, porque desejado e ansioso são aqui um verbo, epitumel. A primeira é desejado, que é o verbo,
epitumel, e ansiosamente é um substantivo epitúmia. E epitumel, que é o verbo, ele origina-se do epitúmia, que é um substantivo feminino. Então, é quase que uma redundância, mas tem um verbo. Aí, desejado, eu tenho desejado o desejo, mais ou menos isso seria, comer convosco esta Páscoa. Eu vou deixar só para vocês verem. Olha do lado direito aí, ó, epitumel, tá aí, é um verbo. Esse verbo aí, ele está no aoristo, na voz ativa e no modo indicativo. Então, essa palavrinha grega que aqui é o verbo. Epitumessar. Aqui está conjugado no aoristo, na voz ativa e no indicativo, na primeira pessoa do singular. E esta outra aqui, ó, epitúmia, vou colocar ela também aí, ó. Epitúmia, tá aí. Epitúmia o substantivo é feminino. E é um substantivo, está no caso dativo, no singular feminino. Então, é como desejar o desejo de comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Outra coisa é que Páscoa a palavra Pascha é de origem aramaica, que quer dizer sacrifício pascal. Ele era oferecido, um animal era morto. Então, quem sofria, na verdade, era o animal, porque ele perdia a sua vida, e eles comiam o cordeiro pascal. Isso é para lembrar a saída do povo de Israel do Egito. E sofrimento, aqui é um substantivo neutro, e sofrimento é pasro. Deixa eu colocar aí para vocês verem. Pasro. Que pasro é estar o quê? É passar por um sofrimento também. É ser afetado, sentir, ter uma experiência, passar por. Então, o sofrimento aí é algo também ruim. Só que aqui é o verbo. Então, Jesus olha, antes do meu sofrimento, antes do meu sacrifício. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela... O quê? A Páscoa. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus olha, pois eu digo que nunca mais a comerei, eu não vou comer mais até que. O até que é uma conjunção, e até que mesmo, não tem outro significado. Reos, que é essa palavrinha aí, é uma conjunção. Até que ela se cumpra, cumprir aí o plero, completar, preencher até o máximo o que tem para acontecer, o reino de Deus. Reino aí é basileia. Basileia, substantivo, é um poder real, realiza, domínio, até que se cumpra no domínio de Deus. E ele prossegue. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. O cálice aqui, a palavra aqui grega poterion. Poterion aqui é um copo, cálice, um copo. Então, primeiro ele distribui aí o que? O cálice. Tomando o cálice, havendo graça, diz: recebei-o e reparti entre vós. Pois os digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Interessante que da mesma forma que ele falou, comerei, que nunca mais a comerei, a Páscoa, que eles comiam o pão, os pães asmos,
eles eram feitos por ocasião da Páscoa, eles comiam o pão e depois bebiam o cálice de vinho. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira. Fruto aí é genema, aquilo que nasceu da videira. Videira é ampelos, que é a videira até que venha aí Romai, vir o reino de Deus. E logo em seguida, e tomando pão, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Olha, então ele tomou o pão aqui é artos, um alimento preparado à base de farinha de trigo, misturado com água e assado. E ele deu graças, eucharistel, que é o verbo, ou seja, agradecer. Então ele toma o pão, ele agradece o pão. Então veja bem que a ceia em si, no tempo de Jesus, originalmente, era sentar-se à mesa e comer. Eles comiam ali como se estivesse tomando um café da manhã. Só que eles tomavam o vinho e comiam o pão. Então pode ver que, assim, mas isso que eu estou fazendo aqui é algo, fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque o pão ali, comer o pão, a carne do cordeiro, isso apontava para o cordeiro. Porque lá no Antigo Testamento, as pessoas comiam a carne do cordeiro e também comiam os pães asmos e bebiam as ervas amargas. E tudo isso apontava para Jesus. O sofrimento de Jesus, a morte de Jesus no Calvário, tudo isso apontava. Por isso que quando vocês participarem agora, a partir de agora, quando vocês participarem da ceia do Senhor, vocês estarão fazendo em memória de mim. Já não é em memória mais da saída do povo de Israel do Egito. Porque até aquele momento, quando os judeus eles celebravam a Páscoa, eles lembravam da saída do povo de Israel do Egito. Mas a partir agora de Jesus, ele olha, fazer isto em memória de mim. Já não é mais em memória daquilo que tinha acontecido ali no Egito, da saída do Egito. Mas agora vocês farão isso em memória do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele que nos tirou do Egito. Assim como Moisés, ele liderou o povo, tirando o povo do Egito e os introduzindo na terra de Canaã, assim também Cristo Jesus, ele nos tirou do Egito, que é o mundo, e está nos conduzindo para a Canaã celestial, a nova Jerusalém. Por isso que todas as vezes que nós fazemos isso, nós lembramos da morte do Senhor. E, olha só, então ele pegou o pão, primeiro ele come o pão, dá graças, come o pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, novamente potério, dizendo: este cálice da nova aliança, olha, da nova kainos. Kainos aí é um adjetivo não usado, não surrado, ou seja, novo, recente, desconhecido, incomum, que nunca foi usado. Ou seja, este cálice da nova aliança, ou seja, a aliança aí é diateque, que é o quê? É um acordo, é um pacto, é um testamento. Por isso que ele diz: o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós. Ali dos discípulos, também em favor de todos aqueles que creem em Cristo. E ele continua: todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Ou seja, até aquele exato momento, Judas está ali participando juntamente com os 12. Mas o interessante é que
lá no Evangelho de João, se eu não estou equivocado, no capítulo 13, depois ali dos lava-pés, e Jesus, no finalzinho desse capítulo, se eu não estou equivocado, é isso mesmo, não no finalzinho do capítulo, mas lá no versículo 30 do Evangelho de João, depois você pode pesquisar lá, ele, tendo recebido o bocado, quem? Judas, ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Porque provavelmente a ceia ela era feita à noite, era um jantar. A ceia era um jantar, não um café da manhã, é um jantar. Pode ver que o próprio nome ceia, cear, que é a palavra, o verbo no versículo 20 aí, ó, voltando no versículo 20, depois de cear. Cear aí é comer a janta, comer, jantar, é o verbo deipinel, está aí do lado direito, deipinel. Então, essa palavrinha aqui está conjugada aí, o verbo está conjugado no aoristo, na voz ativa, definitivo. Então, o deipinessai. Então, o deipinel é comer, jantar. Então, a ceia era um jantar que as pessoas faziam. E como eu disse anteriormente, o Judas, ele tendo recebido o bocado molhado, né? Tendo recebido o bocado, o fragmento, o pedaço, provavelmente o pedaço de pão, ele sai. Então parece, tudo indica que primeiro assim que ele tomou o pão, parece que ele saiu. O Judas não chega a tomar nem o cálice, é o que tudo indica, porque tendo, lá no versículo 20, o versículo 30 do capítulo 13 do Evangelho de João, ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. Então, logo lá no grego, imediatamente, é o theos, logo é o theos, que ou seja, imediatamente, logo em seguida, que significa esta palavra. Então, e é justamente no trecho lá que o traidor é indicado. Então, muito provável que Judas ele tenha recebido o pão e logo imediatamente ele saiu. E ele continua: todavia a mão do traidor está comido à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Interessante. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Orizo, palavra, verbo grego orizo, ou seja, definido, designado. Ou seja, Jesus, ele veio designado, ele veio com um propósito. Ele veio para morrer na cruz do Calvário e salvar o homem. Então, alguém poderia perguntar, mas o Judas não seria um predestinado? Não, Judas não. Qualquer um poderia ter traído Jesus. Uma outra pessoa poderia ter traído o Senhor Jesus. Então, diante de tudo isso, a Bíblia, porque lá no Salmo 41, versículo 9, porque Jesus falou que está determinado, está escrito, está designado. E lá no Salmo 49, quando o salmista ele escreve esse salmo, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Está lá no livro de Salmo, ou seja, já estava escrito,
não porque foi determinado que Judas fosse o traidor, mas foi escrito porque Deus, na sua onisciência, ele sabia que um daqueles homens trairia Jesus. E outra coisa, eu digo, se Judas, mesmo tendo entregue Jesus para morrer ali no Calvário, se ele tivesse feito como Pedro, se arrependido, mas o Judas não se arrependeu, ele tirou a própria vida, é o que tudo indica. Ele se enforcou, provavelmente, porque lá em Atos diz que ele se arrebentou precipitando-se. Nós não sabemos assim ao certo, mas ele tirou a própria vida. Então não houve um arrependimento por parte de Judas. Com certeza, se Judas, mesmo depois de ter entregue Jesus, como Pedro negou Jesus 3 vezes, falou que não conhecia, não sabia e tal, e depois ele chorou amargamente, se arrependeu e Jesus perdoou. Judas seria o mesmo caso, mesmo se Judas tivesse traído Jesus, que entregue Jesus para ser morto, e Jesus tivesse sido levado para a cruz do Calvário e Judas tivesse arrependido: ô Senhor, eu me arrependo, eu te entreguei para ser morto na cruz, tal, com certeza haveria espaço para o arrependimento de Judas, mas infelizmente ele trilhou outro caminho, ele não passou pelo arrependimento. Alguém pode pensar, mas um ato desse tão cruel, de entregar Jesus e depois o próprio Jesus perder a sua vida, haveria arrependimento? Sim, haveria arrependimento para Judas, se ele realmente tivesse arrependido, mas não, ele preferiu trilhar um outro caminho, que é dar cabo na sua própria vida. E veja bem que neste momento eles começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava por fazer isto. Lá no Evangelho de João 13, capítulo 13, você lê o capítulo todo, você vai ver com detalhes a respeito dessa traição também. Aí você pega os 2 textos e faz um comparativo, você vai ver que é interessante. Lá no João 13, 18, assim: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Justamente para se cumprir o que eu li lá no livro de Salmos, Salmo de número 41, versículo 9. Então, veja que tudo estava já escrito, porque Deus, na sua onisciência, já registrou tudo o que aconteceria. Pois bem, eu vou ficando por aqui, o vídeo não ficar muito grande, já está com 23 minutos. E no próximo vídeo estarei dando continuidade e relatando quem é maior. Quem é o maior no reino dos céus? Interessante que os discípulos, eles tinham preocupação em ser maior do que o outro. O ser humano tem esse problema com ele. Quem é o maior? Quem tem mais destaque? E Jesus, ele mostra para os seus apóstolos quem é o maior no reino de Deus. Nós vamos descobrir isso no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.